Oséias? Cá estamos. Cá estamos novamente com a Xepa no ar, Boa. essa maravilha de bate-papo. Fala a verdade, Oséias, é o teu momento favorito no mês, assim, quando você vem aqui? Pelos convidados que vêm aqui, sim. Pelos convidados, entendeu? Pelas pessoas que nos prestigiam com a sua presença, com certeza é. Se é que você entendeu a minha indireta, né? Não, entendi, mas eu acho que ela é mentirosa, porque a gente faz meia hora que a gente está ali na antessala e ele me entrevistando, esse cara aqui, conversando e achando interessante meu papo. Sempre é interessante, viu? Sempre é interessante. Mas, Oséias, eu gosto de estar aqui com você. E vice-versa. Gosto de estar aqui também com os nossos convidados. E gosto de estar aqui com a Golds também, que sempre junto com a gente. Muito obrigado na sua figura, na figura da Dani e todo mundo que trabalha lá. Inclusive, falando em Gold, recebi uma notícia sensacional hoje, hein? Do chefe da Gold, Pedro Cianci, lançando o livro, é isso mesmo? É isto mesmo, lançou o livro, começou a venda hoje, está aberta hoje. A gente até poderia colocar o link ali depois, né, no vídeo, né? Pedimos pro Gabriel, o Gabriel bota um link lá para chefe Pedro acessar. Mandando muito bem com o livro dele, um livro legal, é o livro que dá uma volta ao mundo, chama-se Anotações de Cozinha, o caos criativo de um chefe. Demais, excelente, hein? Excelente. O caos criativo de um chefe. Exatamente. Olha, gostei já desde o título. Pulem a apresentação, porque quem escreveu a apresentação fui eu. Então vão direto ao livro, que é o que interessa. Mas vamos parar de conversa fiada, que a gente está com um convidado de garbo e elegância aqui hoje. Posso agradecer o Bom Gourmet também? Por favor, vamos lá. Bom Gourmet, beijo pro Bom Gourmet que nos recebe nessa casa linda, aqui na Casa Miller, né? E que atualmente, além de ser a Casa Miller aqui, é a Casa Bom Gourmet também, é onde a gente vem gravar, né? Os podcasts e os bate-papos aí com alguns convidados muito especiais e que hoje não foge à regra. Eu confesso que eu conheci este empreendedor há pouco tempo. A gente se conheceu, inclusive, lá no Food Co. rapidamente. E ele falou, vai lá ver o restaurante. Eu falei, bora. E ele então é um restauranteur. Na verdade, você e teu irmão Wesley, né? Sim. Você me falou muito dele também. Empreendem juntos. E hoje, Oséias, esses meninos, e eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito deles, mas hoje eles têm 2 casas lá na SIC, ali na altura do Caiuá, uma chamada Mestre Sushi e a outra chamada El Mestre. É isso mesmo, Wellington? Sendo que uma fica em cima da outra. É como se fosse um prédio, é um prédio, né? Inclusive, depois ele vai contar a história desse prédio. Mas embaixo tem o sushi e em cima é um outro restaurante deles também que serve comida mexicana e burgers com uma cara maravilhosa. Eu me ative mais à comida mexicana mesmo, então não provei ainda os burgers, mas eu provei a comida japonesa muito boa, asiática, né? Posso dizer, no Capricho. Comi um ceviche que eu super recomendo e um temaki bacana também e mais a comida mexicana. E a terceira unidade é mais um Mestre Sushi, que fica lá no Xaxim. Isso mesmo. Se você falar rapidamente 5 vezes Mestre Sushi Xaxim, eu vou te comprar um café depois, no intervalo. Fala sashimi junto daí. Sushi Xaxim Sashimi. Seja bem-vindo, Wellington, no nosso bate-papo aqui. E, meu amigo, não tem jeito, cara. Eu vou ter que te pedir para você contar a tua trajetória. Da onde você vem, inclusive uma informação bem importante também, Oséias. Eles receberam um prêmio muito legal no ano passado, um reconhecimento super bacana, que foi... O Prêmio Bom Gourmet também, né? Prêmio Bom Gourmet. Já estamos na 3ª conquista ali. Como? O melhor asiático. Olha só, melhor asiático de Curitiba. Exatamente. Tá no júri popular, né? Esse mesmo. Galera, temos uma fã base muito, muito boa. Que legal, parabéns. Então parabéns. Tá aí, ó, do alto dos 30 e poucos anos dele, você tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. 3 casas, ou seja, praticamente 6 filhos, certo? Exatamente. É certo. E aí, quem nasceu primeiro? Vamos lá, eu tenho o mais velho, que é o Cauã, né? Tem 17 anos. E hoje ele já ajuda lá no restaurante, já tem tempinho já. Né? E ele a criançada tá tudo ajudando também, né? Então já estão aprendendo já como é que funciona o negócio.
Aí tem o Eric, que tem 15 anos também, ele vai de vez em quando, nos finais de semana, às vezes dá uma mão ali, embalar uns pedidinhos e tal. Ajudar. Que vocês fazem bastante delivery, né? Faz, O delivery é forte. Aí tem a Babi, que tem 9 anos e essa acho que já é a chefe já, e já quer mandar em tudo. Alguém traz alguma coisa pra ela fala que já quer dar folga, ela já é uma figura. Que legal. E temos algo em comum, ele tem 2 filhos e uma filha como eu. Olha aí, tá vendo? Que legal. E mais também a tua esposa que também trabalha lá, é isso? Isso, nós estamos em 4 sócios, né? Somos 2 casais, eu, minha esposa, meu irmão e a esposa dele. E todos trabalham full time lá nas lojas, né? No restaurante. Eu fico mais ali na unidade ali do Fazendinha, junto com a minha esposa. E o Wesley e a Camila ficam mais na unidade do Xaxim lá, cuidando de lá. Então, quando eu falo SIC, é o Fazendinha mesmo, ele está próximo ali, né? A gente costumou falar Fazendinha ali, porque o SIC é muito grande, né? Então, quando a gente falava pro pessoal, que fica no SIC, pode ser em qualquer lugar do SIC. Claro, é uma cidade, né? É uma cidade. Pode ser tanto lá perto do terminal, como lá perto da Universidade Positivo, né? Então, a gente fala ali que é no Fazendinha, que ele é realmente na Rua Pompeia, então ele é colado no Fazendinha. Sim, é uma das principais lá, inclusive. Isso. Eu fiz um passeio, foi muito agradável, saí uma noite e falei, vou lá. E eu adoro, né? Sou muito a favor disso e recomendo muito para as pessoas. Façam, eventualmente, saiam um pouco da bolha, saiam daquele centrinho que você estiver habituado a frequentar e vá para uma outra região de Curitiba conhecer a gastronomia, porque é uma maneira da gente conhecer a nossa própria cidade. E tive a felicidade de ter e a honra do Eddington sentar comigo. Ele me aguentou durante um bom par de horas ali, me contando, e eu me interessei. Eu queria saber, quando eu vi, porque o restaurante não é pequeno não, Zé. Imagina que são, né? É um sobradão de 4 andares, inclusive, né? Agora, me conta aonde que você começou na gastronomia e aquela que você falou, da onde veio a ideia de criar esse negócio, esses restaurantes que você tem? Então vamos lá, eu comecei na gastronomia. Meu primeiro emprego, na verdade, foi como ajudante de pedreiro mesmo, né? Tinha ali uns 14, 15 anos. Aí estava nessa empreitada ali. Aí depois a minha irmã começou a trabalhar numa panificadora e me chamou para trabalhar em panificadora também. Então foi meu primeiro contato com gastronomia, foi na panificadora, né? Foi como atendente balconista ali. Trabalhei um tempo lá. Aí depois um colega meu entrou pro sushi, né? Ele pegou e foi lá e me chamou. Falou, cara, tá precisando lá, vamos trabalhar com nós lá. Aí eu comecei em 2008 ali no Shopping Miller, aqui inclusive, né? Do ladinho. Você não tinha nem 20 anos de idade, né? Não, comecei com 17, no sushi. Tá. Com 17, então... E era assim, aquela época do sushi era bem complicado, assim, era aquele negócio meio japonês mesmo, né? Que tinha aquela hierarquia forte, assim, aquele negócio meio... Tanto que quando eu cheguei lá, os piá olhou pra mim e falou, então, você é o novo aí? Tá. Ó, você é o orelha, do orelha, do orelha, do orelha, do orelha. Beleza? Eu falei, tá bom? Tá certo. Tudo bem. Tá vendo aquela pia lá no canto, lá, ó, no fundo? Tô vendo. Pega uma tábua, coloca lá e faz uns hot pra nós ali. Aí, beleza, fui lá, eu comecei a fazer, daí depois veio um ali meio que começou a me ajudar, a ensinar. E dali pra frente, estamos até hoje nesse negócio de sushi aí. Mas deixa eu fazer um recorte só, André, desculpa interromper, mas fazer um recorte do que você falou, que você lá, orelha do orelha, do orelha, do orelha. E isso é muito real na gastronomia. Às vezes tem iludidos que acham que vão entrar na gastronomia pela porta da frente, com um tapete vermelho, com uma banda tocando, e não é assim que a vida nada disso. Na verdade, não é? Quando você estava lá sendo orelha, do orelha, do orelha, do orelha, você não teve vontade de desistir? Aquilo não te incomodou, aquela situação, a posição que você estava? Não, pelo contrário. Porque eu vi que tinha uma hierarquia, ou seja, eu vi que tinha crescimento, né? E, assim, eu me saí muito bem. No começo ali já eu me saí muito bem. Tipo assim, tanto que os outros, né? Os outros que eram os outros orelhas, então, vamos dizer assim. Sim. Ficaram, epa, peraí, chegou um cara aí fera. Piazão trabalho. Então, em questão de tempo, assim, 2, 3 meses, eu já estava na tábua da frente ali. Então, me destaquei bastante ali. E foi um combustível, eu falei, não, cara, né? Quero ser melhor, vou ser melhor que esses caras e vou... Aprendeu a fazer sushi e aprendeu na prática mesmo. Na prática. Na prática, com o pessoal ali ensinando e é assim, né? Eles vão passando em pequenas doses, né? Hoje, um tempo você começa a fazer esse,
Depois de um tempo você começa a fazer isso, depois você tá bom nesse, você aprende a fazer aquele outro. Até por último mesmo, na época, era cortar o peixe, né? Tipo, só o sushi man mesmo podia cortar o sashimi, né? Os orelha, não, Deus livre, não pode pegar. Não toca. Não Fazia toca. o sushi, não é isso? Os enrolados. Hot, inclusive, que eles pediram, prepara uns hot aí, é um sushi. É o sushi. hot, né? Que normalmente tem hot Filadélfia. Esse mesmo. Né? Isso em 2008, Wellington. 2008. Quanto tempo você ficou trabalhando aqui no Miller? Fiquei 1 ano. 1 ano. 1 ano, daí saiu o Palladium lá, já tinha uma unidade lá, daí pintou uma vaga lá, daí eu fui pro Palladium. Daí eu fiquei mais acho que 1 ano e pouco lá no Palladium daí. Ok. E aí? Na mesma rede, era do mesmo... Mesma rede. Na mesma rede, ok. Exatamente. E já se vão 2 anos, já tá craque, já tá fazendo de olho fechado. Daí lá já tava no... Já não era mais o orelha do orelha, já tava... Aí tu tinha orelha aí, só do aí tu orelha mandava só. nos orelha, aí tu mandava nos orelha. Também. E daí? Quando que surgiu quando que você deixou de ser funcionário e resolveu empreender? Foram uns longos anos ali, porque assim, depois do Sushak eu fui para outro restaurante, trabalhei lá também, fiquei uns 5 anos lá. Asiático também ou não? Japonês. Também, tá. Japonês, fiquei uns 5 anos lá e nesse meio termo a gente ia pintando vaga, a gente ia chamando os conhecidos, né? Indicação. Então, nisso eu chamei o meu outro irmão, depois chamamos o Wesley, chamei uns outros amigos e a maioria desse pessoal que começou com a gente hoje, acho que praticamente, com exceção acho que de todos têm restaurante hoje, de sushi. E indo bem aí, concorrentes fortes nossos aí, que são nossos concorrentes amigos aí. Sim. O pessoal que aprendeu junto com a gente ali. Ficou 5 anos na outra casa, então depois que saiu do Shopping Palladium, ficou 5 anos numa casa. Fiquei bastante ali. Depois a gente saiu ali, passei por umas outras casas e tal, e no fim depois voltei para outra lá de novo. Pegou ele, foi atrás de mim, volta lá trabalhar com nós. Então, juntando tudo, você teve uma experiência trabalhando para os outros, né, e aprendendo essa etapa durante o quê? Uns 7, 8 anos, alguma coisa assim? 2008 pelos meus até cálculos? 2016, 8 anos. 8 anos. E aí você teve uma espécie de um insight, é isso mesmo? Falou. Sim, porque olha lá, nesse trajetório durante os 8 anos, daí eu virei chefe de sushi, né? E eu fui me especializando mesmo, né? Eu era bem competitivo, então... Mas era o número 1 da casa, então, né? Oi? Era o número 1 da casa, era a posição número 1 da casa. Ah, sim. Era a posição número 1 da casa. Sim, inclusive teve em 2014 uma competição de sushi no Brasil, que participou eu e meu irmão, Wesley, e eu fiquei em terceiro e ele ficou em quarto. Olha, só que a gente foi assim, tipo, cara, tem muito cara fera aí, mas vamos participar para ver o que dá, né? Sim. E mesmo assim a gente ficou tinha 30 competidores, né? A gente ficou em terceiro e quarto lugar, e os caras que a gente ganhou ali, porque não dava mesmo para ganhar daqueles caras, os caras eram O que diferencia esse cara número 1 do cara número 3? Isso não dava para competir. O que diferencia? Para quem é leigo não tem ideia do nível de detalhe que vai, mas o que diferencia, Wellington? A técnica e a criatividade, né? Tá. Porque na elaboração dos pratos ali, a criatividade é um dos que, né, diferenciam um dos outros, né? Criar sushi, criar pratos quentes também. Exatamente. Era focado mais no sushi. Mas também entra nessa parte de pratos quentes também. Tem que aliar a tradição à inovação. Exatamente. Não é isso? E estava bem no auge, essa época ali, 2014, estava no auge que começou esse negócio de misturar sushi, de fazer novos pratos. Então foi... E os caras ali, eles estavam... Os caras fera. Essa criatividade toda, Wellington, lá de 2014, né? A gente está falando de 11 anos atrás, né? Ela permanece até hoje ou hoje já saturou e as pessoas querem o básico bem feito? Eu acho que tá passando um pouco agora. Tá indo mais pro lado da fritura agora no sushi. No restaurante mesmo. Empanado e fritura. É o que mais... Por exemplo, nossa casa hoje, o temaki que é frito sai mais do que o temaki que é cru. Olha, tu vê que curioso, né? Então já é uma mudança cultural do E entra nisso um tempurá, por exemplo, que também é um prato frito e tal, ou não? O pessoal tá indo também pro lado da criatividade frita. É o que sai ali no TikTok mesmo, o pessoal olha, o pessoal tá fazendo assim, daí você também tem que fazer, senão você fica para trás, e é o que o pessoal pede, eles vê. É o que tem saída e comércio. Mas isso começou, essa mudança, assim, acho que uns 2 anos para cá, assim. Tá, Wellington, a gente já tá indo lá para dentro da tua cozinha sem ter falado ainda da casa. Você me falou que até 2016, mais ou menos, trabalhou como... aprendendo ali como colaborador nas casas, certo? Sim.
E 2017, o que acontece? O restaurante que a gente estava não estava indo muito bem, né? Estavam passando por problemas familiares, era um restaurante familiar e eles não estavam indo muito bem. Chegou uma hora que ele, né? Eu já era gerente nessa época do restaurante, ele chegou para mim, cara, seguinte, não estamos tendo dificuldades aí, o teu salário é muito alto para mim, eu não estou conseguindo aí, não vou conseguir te pagar mais salário aí, não sei se você quer, né, negociar, tal, ou senão não vai dar, né? Eu falei, cara, pior que para mim também não dá não. Então nós encerra por aqui e encerramos ali, né? Tanto ele me pagou uma parte lá do que ele conseguiu, eu falei, tá tudo certo. Fez um acordo e saiu. Me deu lá, ficou uma parte para trás, eu falei, não, cara, tá tudo certo, eu entendo aí a situação, né? E eu saí, daí depois que eu saí, só que não foi só eu, né? Tipo, eu e minha turma, né? Tinha mas era uma gangue de sushi man ali, né? Então saiu meus irmãos, saiu outro colega nosso, daí saiu todo mundo ali, que era uma galera boa ali. E comecei aí a dar uma olhada nos outros restaurantes, fiz umas taxas aqui, umas taxas ali, mas não me encaixei, assim, tipo, não achei nada aqui. Falei, cara, não é isso aqui. Aí até que um dia tava eu e meu irmão ali, estava jogando uma partida de xadrez, inclusive, e do nada eu falei, cara, e se nós abrirmos um delivery para nós? O que você acha? Ele, cara, acho que dá para arriscar, né? Aí foi que, não, vamos fazer então. Vamos abrir um então. E eu já tinha isso, na verdade eu já estava meio assim na cabeça, né, de abrir um delivery, mas sabe que não era fácil, principalmente naquela época. Que a gente saiu sem, né, praticamente sem dinheiro, tava ruim, né, a coisa para nós. E aonde que a gente vai abrir esse restaurante? Cara, a gente pensou exatamente numa área descentralizada, onde não tinha sushi. Uhum. E por que a gente decidiu abrir lá? Porque eu trabalhava no Rebouças, né, na parte central ali. E a taxa entregava no SIC, entregava no Sítio Cercado. As taxas de entrega para esses lugares era R$18, R$22. Então o pessoal, quando você falava do SIC, então, não, o pessoal lá não tem dinheiro não. Você vai abrir lá no SIC, o pessoal não tem dinheiro lá. Não vai dar certo. Uhum. Né? Tem que abrir aqui no centro. E eu pensando, não, cara, mas veja bem, os caras pagam R$18 de taxa de entrega, R$22. Fora o pedido em si. Isso, só na taxa de entrega. Então, às vezes saiu um temaki ali, o cara pagava às vezes mais caro na taxa de entrega do que no temaki. Do que o cara que morava no doideira, hotel também. Sim, e falei, então tem público. Por que não abrir lá então e cobrar 5 a taxa de entrega? Por que o cara não vai comprar de mim pagando 5 na taxa de entrega? No mesmo produto. Certo. Né? E a gente pegou e falei, tava entre o Sítio Cercado também, que saía bastante entrega para o Sítio Cercado, ou ali na região. Só que como eu já morava por ali, daí pendeu mais por ali mesmo. Né? Falei, vamos ver para cá mesmo. Que era na região ali do Kaiowá, região do Fazendinha. E não tinha nada de sushi ali, né? Então, a gente chegou e... Peitou e... Abrindo uma portinha, a princípio, exatamente, né? Alugamos uma portinha. E quando a gente pegamos essa portinha, como eu era gerente, conhecia os fornecedores, né? Da época ali, tipo, eu que recebia. E quando eu falava para os fornecedores, eu ligava para eles, tinha o contato. Ô, amigão, então, tô abrindo um sushi aqui no SIC e tal. E como é que faz aí pra gente fazer um cadastro, para poder trabalhar, né? Teve fornecedor que deu risada. Uhum. O cara deu risada, literalmente. Falou, sério, cara? Não faça isso, cara. Não vai dar certo aí. Eu falei, não, mas é que... Não, eu já abri lá em Araucária, lá não deu certo, cara. Não faça isso, não. E falei, não, mas a gente vai... Já alugamos o ponto aqui agora, né? Agora não tem mais como voltar. Eu falei, não, o cadastro é o seguinte, cara. Eu faço aqui para vocês, só que... né, tem os pagamentos à vista aí, eu não entrego aí para vocês não, que é muito longe para mim. Ô, louco. Né, daí, se vocês conseguirem vir buscar... Eu falei, não, beleza, cara. Fazer o quê? Vambora, embalagens orientais, né? Não tinha muitas opções. Sim, sim. Não tem problema, tá certo. A gente faz. E fomos por uns bons meses ali com ele ainda, até que depois a gente encontrou outro fornecedor. Vocês abriram só com o delivery, Wellington? Não, na verdade, tinha umas mesinhas, né? Era só delivery, realmente, a ideia. Né? Tanto que a gente fez ali, montamos ali o espaço, que a gente pegou um espaço ali tudo acabado, e nós mesmo que botamos a mão na massa. Certo. Né? O que é botar a mão na massa? Literalmente. A gente pintou, fez parte de azulejo da cozinha, a gente colocou, nem sabia, mas olhava ali mais ou menos como que era. Sim, você, teus irmãos, teu pai. Meu pai.
Isso. Que legal, que legal. Tá, mas vocês já tinham esse conhecimento, sabiam fazer isso? Mais ou menos. Eu já tinha trabalhado como servente de pedreira, né? Então eu já sabia ali mais ou menos, né? Mas não era um pedreiro, né? Não tinha onde é que vocês foram atrás de conhecimento para aplicar fazendo ali mesmo. Pego, corto, tinha que fazer as torneiras que não tinha, né? Cozinha e tal. Corta o cano aqui, cola aqui. Não sei como é que corta, Que pega no Google que lá, doideira, isso. que Mais ou menos. E fomos fazer. Viu? E deu certo ou deu ruim lá na frente? Não, deu certo. Deu certo. Deu certo, sim. Se você falou que abriram, o objetivo era só delivery, né? Só delivery. E aí funcionaram como delivery há algum tempo ou logo de cara já viram que não ia... Não, a gente... Apareceu outros planos pra gente, que tava desenhado mesmo. Porque enquanto a gente tava fazendo as obras de dia mesmo, né? De noite a gente estava fazendo taxa em outros restaurantes para poder pegar o dinheiro. Tá. Então fazia taxa, pegava aquele dinheiro, chegava no outro dia, comprava material. E foi uma fase assim bem difícil mesmo, questão de dificuldade. E trabalhava na obra. Que doideira, mesmo, né? cara. Então, Que doideira. Tudo que a gente pegava de dinheiro era para obra e para o empreendimento. Comendo só miojo mesmo na época. Sim. Até os cachorros não tinham ração, era miojo também pro cachorro. Pagava. Bárbaro. Trabalhando sem férias. Isso, daí assim, a gente trabalhou fazendo taxa em outros lugares, então eu estava fazendo taxa num lugar, meu irmão fazendo taxa no outro. E nesse lugar que ele estava fazendo taxa, a dona do lugar lá, né, pegou e olhou o trabalho dele e gostou, né, porque o bicho também é fera, né. Ela falou, cara, você não quer vir trabalhar para mim, não? Daí ele, olha, até viria, gostei de trabalhar aqui, né, só que não vai dar, porque eu e meu irmão estamos abrindo um delivery lá, perto de casa e tal. E ela, sério, que bacana. Então, é o seguinte, você não eu tenho um restaurante parado lá no Boqueirão, lá que eu preciso tirar umas coisas de lá. Você não tem interesse, não? Em comprar, né? Dele, interesse eu tenho, mas não tenho dinheiro, né? Porque realmente a gente não tinha nada. Não tinha nada, né? Tava abrindo só com a coragem mesmo. Tô fazendo taxa aqui para arrumar dinheiro, você quer que eu compre o teu restaurante? Exatamente. Daí, mas ele falou, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma moto. Se te interessar, dela, eu conheço um rapaz ali que mexe com isso aí, eu levo tua moto lá para ele, se ele falar que interessa, ele compra a moto de você, me dá o dinheiro e a gente negocia o restante. E foi isso que ele fez, né? Levou a moto lá, o rapaz gostou, ela ficou com a moto, parcelou o restante e a gente foi lá num domingo lá mesmo, que já precisava abrir logo. Pegar os equipamentos de cozinha. Fomos, desmontamos o restaurante, chegamos lá sem chave, sem nada, cara. A gente tinha uma chave de fenda desse tamanho aqui, ó, chave Philips desse tamanho. A gente desmontou o restaurante inteiro com aquela chavinha, cara. No outro, de noite a mão tava assim, ó, no formato da chave. O Wellington MacGyver, Wesley Mas MacGyver. não tinha que fazer, tinha que arrancar o restaurante de lá, tinha que montar o outro. Então a gente fez a mudança lá no domingo mesmo, se lascamos. E daí, mudança de plano, né? Chegamos lá, desmontamos a parte do delivery, montamos um salão ali. Tinha umas 8 mesinhas. Tinha umas 8 mesinhas por aí. E começaram a atender a região. Aí começamos a atender a região. E a gente não entrou no iFood ainda na época, né? A gente entrou só com folderzinho, fizemos folder mesmo. E aí o negócio foi sem iFood mesmo, porque a gente tinha medo do iFood naquela época. Tá. Porque o iFood era, aquela parte de avaliação era, tipo assim, Deus livre, cara, se eu tomar uma nota 1 ali, era coisa que você não dormia. Quem diria onde você chega? Depois você vai contar das notas do iFood. Agora eu estou interessado em saber, bom, começou na portinha, 8 mesas, e aí teve uma reviravolta de novo nessa história aí. Teve. Que foi depois vocês acabaram indo... Não é nem foram atrás de um novo ponto. Parece que o novo ponto veio atrás de vocês. Como é que é essa história? Então, o restaurante ali começou muito bem daí. A gente foi... O negócio foi crescendo. Tacada certeira. Abriu já dando certo. Exato, porque a gente começou só em 5 pessoas, que eram exatamente os 2 casais, né? E o meu pai, na época. Então, ele na cozinha, o meu irmão no sushi, eu ali mais na parte do caixa. A minha esposa também ali na cozinha ajudando. E a minha cunhada na parte de embalagem ali, atendendo as mesas e tal. E só que o negócio começou a encher, começou a vir gente, começou com um motoboy só. Nos primeiros dias era um motoboy só que ele ficava em casa. Saiu uma entrega, ligava para ele, saiu uma entrega aqui. Depois, daqui a pouco, já tinha 5 motoboy, então o negócio foi crescendo. Ou seja, a tua leitura estava certa sobre a região. Exatamente. A oportunidade estava lá, as pessoas que não estavam vendo. Exatamente, e foi mais o boca a boca ali. Então o pessoal, você já viu o restaurante que abriu ali? Atrás ali do mercado ali. Porque não era numa rua principal, era na rua secundária. Assim. Tinha uma principal, mas era na rua de trás. Ou seja, era uma portinha numa rua que não era nem
nem passava movimento. Ponto ruim, vamos dizer assim. Ponto ruim, mas ponto era ruim. o que tinha, o que a gente podia pagar, né? Que Na é época. a rua do estacionamento do restaurante, que o restaurante tem estacionamento próprio para clientes. Cliente não paga, inclusive, nem um centavo para parar lá dentro do estacionamento. Isso mesmo. E assim, daí, nesse boca a boca tal, teve o atual dono do prédio hoje, que a gente, né, tá lá, que é a matriz. A filha dele pediu um yakisoba, né? E ele foi lá e tava comendo yakisoba, daí bateu a curiosidade, né? Nossa, que gostoso, né, esse yakisoba aqui. De onde é que você pediu? Daí ela falou, é dos meninos ali, que tem uma portinha ali atrás da academia, que era o prédio que antes, hoje o sushi era uma academia, né? 4 andares, assim, da academia. Sim. Dele, que bacana. Então, daí ele gostou, né? Daí ele, de repente, um dia nós estávamos lá trabalhando, de repente ele chegou ali, o rapaz, né? E falou, foi lá, tudo bem? Eu sou o dono aqui do prédio aqui da academia e tal. E eu queria saber de vocês se vocês não querem alugar o prédio. Cara, nós numa portinha ali, olhamos pro prédio. Ô, louco. Cara, querer, 4 andares. Né? Mas acho que nós não tem como, não. Ele, não, vamos fazer o seguinte, vamos lá ver primeiro, vamos lá dar uma olhada. Então vamos, né? Aí foi todo mundo, entramos lá, olhamos, ficamos encantados, né? Bacana, né? Daí ele falou, e aí, que gostaram? O que vocês acham? Eu falei, não, gostamos, né? Com certeza, né? Não tem como... Como é que não vai gostar, né? Como não gostar? Mas ele falou, então é o seguinte, se vocês quiserem, então eu posso alugar aí para vocês, daí mas quanto que ficaria, né? Como é que faz? Ele é o seguinte, eu recebi uma mensagem assim de Deus, ele falou. Deus falou para mim que era para alugar para vocês. Então eu tô aqui hoje para fazer a vontade dele, porque ele falou que era o certo eu alugar para vocês. Olha que coisa. Então assim, vou deixar aqui a chave já com vocês, então, já que vocês gostaram. Não vou cobrar nada de vocês agora. Podem ir reformando para fazer aí o restaurante. Na hora que abrir, 30 dias depois, eu cobro o primeiro aluguel de vocês. Cara... Que condição foi essa? Hein? Beleza, né? E quanto que é o aluguel, né? Então, na época, assim, ele falou o valor que mesmo. Falou, o prédio aqui que eu vou... Né, era 10 mil para academia. Mas eu vou fazer para vocês a metade. Daí eu não lembro agora se era por 6 meses ou por um ano, mas acho que foi por 6 meses. Depois a gente conversa de novo. Então... Proposta irrecusável. Aí, filho... Vocês estavam precisando de mais uma obrinha, né? Vamos meter a mão na massa de volta. Nós metemos a mão na massa lá também. Daí nós já tava craque, né? E aí fizemos a primeira reforma ali também, foi a gente que botou a mão na massa. Também. Então hoje eles têm subsolo, é uma garagem, o térreo tem uma entrada gramada que o Eddington já me soprou que vai virar um deck fechado. Vai. Não sei nem se eu podia estar falando, já estou falando que eu sou boca tem que aberta sair isso mesmo. daqui logo. Eu não falo, eu só posto depois. E ali é o salão do Mestre Sushi, no térreo. Tá. Que daí, como ele estava explicando, vai de um lado ao outro do quarteirão. Quantos lugares tem o Mestre Sushi, Wellington? Acho que é 156. Acho. Um lugar grande. É um lugar grande. 156 tem lugares o é muito grande. Também é muito grande. dele ali, o sushi bar, né? Certo. E aí você tá nesse térreo, né? E aí você sobe mais um lance de escada que em cima fica o El Mestre. Que Vocês abriram só o sushi primeiro? Só o sushi. Só. Tá. E ficou ali só por um tempo só o sushi mesmo. E aí a parte do mexicano foi mais ou menos... Cara, não tem pra cá. E eu gosto de mexicano. Eu trabalhava em shopping, né? Então, só em shopping tinha mexicano. E eu senti falta, né? Disso, né? Falei, cara, pra comer um mexicano aqui, eu tenho que ir lá no shopping. E aí comecei a estudar isso aí. E tinha o espaço de cima daí, porque a gente ocupou só o espaço de baixo, né? Foi o que deu pra fazer, né? A gente pegou as mesas de lá, compramos mais umas mesas usadas ali, mais umas geladeiras usadas aqui e tal. E montamos do jeito que deu. Mas ficou bacana, não ficou... Ficou caprichadinho até. E pegaram também, acho que é um cabra bom para ensinar vocês. Então, na parte do mexicano, falei, beleza, eu sou sushi man, né? Mas eu não sou chefe de comida mexicana. E nesse trajeto eu tinha um amigo que conhecia o rapaz. Falou, tem um cara que é fera, cara. Vou chamar ele aqui, ele vem conversar com você. Aí eu peguei uma consultoria com o chefe, que era o chefe Luciano, né? O Cabelinho. O chefe Cabelinho e ele... Que era chefe da onde? Do Taco El Pancho lá. Ele ficou desde 96 lá.
Então, ele foi E essa virada de vocês como foi, né? Wellington? Quando vocês abriram o restaurante, o primeiro, né? Logo em seguida, ele já estava lotado. E essa virada para o maior, como é que foi essa transição? Porque foi para um lugar muito maior, né? Então, o desafio de você encher e de fazer esse negócio chegar no ponto de equilíbrio, ele é muito maior, né? Foi, mas mesmo assim foi na sequência, foi crescendo. Não teve... Foi na crescente. Foi, sempre subindo. Então, foi... E a pandemia? Então, na pandemia, o que acontece? A gente era muito forte no delivery. Depois a gente entrou no iFood, perdeu o medo, né? Entramos no iFood e, cara, no iFood a gente dominou ali, né? Era muito forte o iFood nosso. Tinha, tipo, fazendo 180, 200 entregas ali na região, né? Então, é um raio de 8, 10 quilômetros que a gente pega. Então, não pega Curitiba inteiro, nada. Pega só a região ali mesmo. Tá. Vai até um São Brás, um Pinheirinho. Tá. E na pandemia, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, tinha muitos restaurantes que não trabalhavam com delivery, né? E muitos tiveram que, né, partir para o delivery. Enquanto eles estavam partindo, a gente já estava fera no delivery, né? A gente já tinha trabalhando com excelência. Já tinha entrado na água já. E então, o que aconteceu? Veio a pandemia e fechou a parte de salão, né? A parte de salão fechou. Opa, e complicou, realmente, né? Essa parte. Só que o que acontece? A gente aproveitou, então, já que o salão estava fechado, a gente foi lá, pegou um empréstimo e refizemos todo o salão. Então, a gente pegou e partiu para a parte de cima lá, para poder fazer o delivery lá. Ficamos só com o delivery na parte de cima, enquanto isso, a parte de baixo a gente reformou inteiro. E é até o formato que está hoje lá. Certo. Então, a gente aproveitou de uma fase ruim ali para dar um salto melhor ainda. Impressionante, impressionante. E foi essa sacada, né? Falei, cara, tá fechado o salão, vamos aproveitar agora. Aí veio umas ajudas ali do governo, né? Aqueles empréstimos e tal, a gente pegou, falou, não, pega isso aí, pega tudo. Pronamp, exatamente. Exato. Pegamos e fizemos toda a parte da reforma ali. E daí depois, quando acabou a pandemia, a gente ainda trabalhou com o salão pronto um pouco ainda fechado, até que na hora que liberou, daí quando liberou a gente tava com o salão novo, tudo, e tá o formato que tá até hoje lá. Tá. Oséias, é claro que a operação, e na minha opinião, ela nunca, principalmente para o empreendedor, ela nunca fica redonda para valer. E temos dois aqui dentro hoje, que o Wesley está aqui nos assistindo também. Então, não me deixem mentir. Ela nunca está perfeitamente redonda. Mas eles conseguem realmente fazer do limão uma limonada, né? Tá aí várias historinhas que ele contou. E hoje, inclusive, você vê que ele comentou lá atrás, me chamou a atenção, que ele falou, a gente tinha medo do iFood. Sim. E hoje, como é que vocês estão na relação com o iFood? Não, então o iFood naquela época ali, ele já veio atrás da gente para fechar contrato de exclusividade, né? E também, assim, era antes de fechar com eles, a gente tentou, que daí chegou aquele Rappi, chegou uns outros ali, a gente foi atrás, né, para fechar com eles. Eles olharam, mas onde que é? Ele tá no Fazendinha, no SIC. Nossa região a gente não atende. Então vai vendo. Tá. Então eles não... Mas o iFood, inclusive, tem uns selos, não é isso? Tem. Que são muito especiais. Então, assim, daí eles não atenderam a gente, daí o iFood apareceu um consultor e falou, fechar a exclusividade com vocês. Lógico, não temos. Até porque os outros não querem trabalhar com a gente aqui. Sim. Né? Porém, depois, uns 2 anos, 1 ano depois, apareceu o pessoal das outras. Falei, não, agora eu não quero, amigão. Agora eu tenho um contrato com o iFood lá, eu não posso. Não, amigão, não, obrigado mesmo. Tipo, levamos um pouco pro coração ali, né? Claro. Não quiseram naquela época, eu não quero mais também. Claro. E na parte do iFood aí, a gente ganhou até, inclusive, em 2019, uma época, quando eles começaram com premiação, a gente ganhou um troféu do iFood. Que, inclusive, esse troféu apenas 3 restaurantes em Curitiba ganharam, que foi nós, uma pizzaria e uma hamburgueria que ganhou, e somente 10 no sul do Brasil. Que legal, então, reconhecimento. Do que era? Era de excelência, né? No atendimento, na entrega, nas avaliações. Se for dividir o teu faturamento de R$100, quanto que é delivery e quanto que é salão? 48% hoje. Meio a meio o teu negócio, então. Meio a meio. Qual que é mais rentável dos dois? Salão, né? Salão é mais rentável. Sempre. Em função das taxas, né? Taxas, embalagens, tá. Sempre. Você pratica preços diferentes, Wellington, do que está no salão para o delivery? Por iFood, eu comecei agora a mudar o preço. Por questão de rentabilizar o negócio mesmo, né? Porque, enfim, do pessoal mesmo falar, não, cara, tem que ser diferente e tal. E a gente pegou, mas muito tempo ficou o mesmo preço mesmo.
Porque a gente também era forte no iFood, a gente não queria, né? A gente queria continuar sendo forte lá. Porque tem as suas vantagens, né? De você estar lá famoso no iFood, abrir lá seu primeiro da lista. Então, a gente sabia que estava pagando... Se não dá dinheiro, vale a pena essas vantagens? Às vezes, se empatar já... Né? Às vezes não precisa dar dinheiro, mas empatando já... Porque daí aquele cliente vê ali e começa a vir para o salão. Aquele cliente ali depois começa a pedir para o seu próprio delivery. Então, dependendo, vale. Vocês abriram o Mexicano quando? Há quantos anos atrás? Foi para 4 anos, acho. Tá, 4 anos. Mais recente, a operação mais recente é o Mestre Sushi do Xaxim. Do Xaxim. Né? Tá. Mestre Sushi Xaxim, Xaximitsu. Nesse meio tempo também, a gente, depois da pandemia, abriu uma praça de alimentação de containers ali, tipo a 300 metros da loja. E o rapaz veio oferecer, vocês não tem ali colocar o sushi, não tem interesse? E a gente falou, vamos, claro. Até porque a gente falou, a gente é da região aqui, não vamos deixar ninguém chegar, né? Sim. Claro. Daí a gente foi e fez isso. Pegamos um container, projetado, tudo, fizemos bonito. Entramos com outro nome, outra marca. Mas deu, acho que 6 meses a gente fechou. A gente vendeu, não deu boa. A gente não conseguiu competir com nós mesmos. Por mais que fosse o mesmo sushi, o cardápio meio copiado ali, entramos no iFood, entramos tudo, mas não deu. Não conseguimos competir com nós mesmos. Ou seja, a loja, o Mestre Sushi, ele era muito grande mesmo. Não rentabilizou o negócio, fechou. E a gente vendeu. E hoje já está no 4º dono lá e... Coitado. E ninguém avança. Ninguém consegue competir. Ninguém avança. E a formação... Desculpa. Não, vai lá. Pode falar, né? Posso ir? A tua formação acadêmica, você não teve tanta, por causa prática mesmo, que você enfiou, botou a mão na massa, mas também não dá para continuar caminhando sem ter algum respaldo, alguma informação, estudo e tal. O que você está fazendo? Então, a loja foi crescendo e cresceu mais que a gente, né? Então, a gente ficou preso na operação, que nem nos 2 primeiros anos, a gente ficou 2 anos sem folga. Ali, quando era na portinha, depois na transição... 2 anos sem folga mesmo. Não tinha um dia de folga. Era todo dia loja. O dinheiro que entrava era tudo para a loja, tudo investido lá. Era uma luminária, era uma televisão, era... Né? Tudo ia para lá. Sem comprar roupa, sem comprar... Tudo para o tênis, negócio. Tudo reinvestido. E então, assim, nesse meio tempo aí, apareceu um rapaz que era cliente e ofereceu o trabalho dele de uma consultoria, né? Falou, cara, meu trabalho é assim e tal, e vocês estão precisando? A gente olhou, cara, a gente precisa. É realmente isso que a gente precisa. Porque eu era sushi man, minha esposa era gerente, mas não era gestor, né? Então, nunca foi gestor e a gente foi trabalhando com ele ali em 4 sócios também não é fácil, né? São 4 cabeças que pensam diferente. Então, tinha algumas partes que não concordavam e trabalhamos com ele. E até um tempo depois, ele ficou acho que uns 2 anos, depois ele não aguentou, falou, não dá, cara. Pegou e saiu. E a gente continuou e fizemos bastante coisa que todo restaurante tem que ter, né? Tipo, manual do colaborador. Foram colocando processos. Boas práticas. Mas quem acompanha isso hoje, ou aonde que você busca uma informação mais macro de mercado, sobre gestão e... Então, hoje a gente tem uma mentoria. Tanto que daí em Curitiba teve o rapaz que faz mentoria no Brasil inteiro. Aí teve um evento dele em Curitiba e eu vi as propagandas toda hora aparecendo, toda hora. Cara, eu preciso ir nesse negócio. Acho que é isso que eu preciso agora. Porque, assim, eu não sabia nem o que era CMV. Não sabia o que era CMV. Né? A gente sabia vender, sabia fazer sushi, sabia vender. Mas controlar os custos, controlar os desperdícios, essas coisas, precificar, a gente não sabia. Quem está nos ouvindo não que sabia eventualmente... sobrevivia. Não sabia sobreviver. Sim, CMV, custo mercadoria vendido. Acho que era essa observação que você fazia. Isso, exatamente. Quanto sabe que custa, o preço de custo mesmo. É um dos alicerces ali, né? A gente não sabia quanto que ganhava, não sabia quanto que perdia. E foi isso. Resumindo, é isso. Então, até que a gente pegou e participou dessa mentoria, né? Nessa mentoria não, dessa palestra, desse evento. E nesse evento, saí dali já sabendo o que era o CMV. Aí, no final do evento, ele fez uma proposta lá para todos os participantes, né? Que se quisessem a mentoria, fechar com ele. Sim. E a gente pegou e entrou. Entramos para essa mentoria e a partir dali, daí a gente começou a ter outras visões do negócio, né?
Agora o CMV, obviamente que é o básico de tudo, né? Então você saber, né? Só que o CMV, para você ter apuração, você tem que ter controle de estoque, né? Isso. Que é uma conta muito simples matemática, né? Seu estoque inicial, seu estoque final, bom, você já sabe qual que é a conta, né? Exatamente. Então, o CMV, ele saber o que é o princípio, mas ele de pouco adianta se você não controla o seu estoque. Exatamente. Porque senão você nunca vai ter a conta, né? Então, eu te falo do dia a dia, que eu visito muito restaurante, eu estou nesse negócio há mais de 30 anos, e às vezes o cliente fala assim, meu CMV é 35, 32, enfim, que é o número mágico que a turma... Aí eu pergunto, cara, você não controla o seu estoque, como é que você chega nesse 32? Quer dizer, você acha que é 32, né? Sim. Você pensa que é 32. No final, Elton, sabe o que a gente vê? É sempre o mesmo padrão. Cara, tá sobrando dinheiro, é o que importa. E isso é um problema, sabe? Isso é um problema para o nosso segmento, né? A tua história, a tua trajetória, ela é uma trajetória muito feliz, viu? Porque eu vejo isso acontecer minha vida profissional inteira, mas o padrão é o cara quebrar. Sim. Por não fazer contas. Vocês não faziam contas, mas sobreviveram, vocês prosperaram, graças a Deus por isso, né? Sim. Mas é um ponto muito fora da curva. Então, que bom que você busca essa especialização. Turma que está nos assistindo, se inspire na história dele, vá atrás do conhecimento e faça a gestão. 2025 vai ser um ano muito duro, mais duro que 2024, não vai ter espaço para gracinha. Então fica aqui já pegando o gancho, é o que você está falando, Sim. e já como uma inspiração, usando o teu excelente exemplo, vá atrás do conhecimento e ajuste a sua operação. Porque esse negócio assim, não sei fazer muita conta, mas está sobrando dinheiro no final do mês, isso não vai rolar. Isso não vai rolar. O quadro inflacionário está aí, a gente vai ter que conviver com isso. Se você não sabe fazer conta, você não controla o seu desperdício, eu tenho uma notícia ruim para te dar, viu? Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Vai ser difícil você ficar vivo. Então tá aqui um grande exemplo. Parabéns pela tua atitude, viu? Não é o que a gente vê, infelizmente, né? Sim. Então fica aqui meu parabéns para a tua atitude de ir atrás do conhecimento, né? Uma história, né, Oséias? Na realidade, essa história dele que eu acho incrível é o desenrolar dela. Ele nada foi por acaso. Eles tiveram um golpe de sorte e ele vai contando. Eu vou lembrando de outras histórias também que o cara teve golpes de sorte. Só que a história da sorte é muito relativa, porque a sorte acontece no momento que você está realmente envolvido com aquilo ali. Então veja a história dele. Ele jamais teria tido a visão que ele teve da questão da periferia, que a oportunidade estava lá, se ele não tivesse passado anos vendo como é que a coisa acontece no centro e nos bairros melhores. E realmente se inteirando, um pouco antes da gente conversar com ele, a gente estava falando sobre o quê? Corrente, a cadeia da gastronomia. São vários elos. Então você vai mudando de elo ou minimamente se envolvendo. Você estava me contando agora há pouco que você está participando de um curso de avaliação de queijo. Quer dizer, exatamente. Isso aí tem a ver com o teu negócio ou não? É óbvio que tem. Teu público está lá, o conhecimento, né? E aí, assim, ele foi desenvolvendo. Jamais teria tido uma oportunidade de alugar o prédio se não tivesse arregaçado as mangas e largado o medo de lado, transformado o limão numa limonada a partir do momento que ele pegou a grama do acordo e abriu a portinha. Foi lá. Tem uma descrição, Wellington, que eu acho a mais apropriada, né? O termo sorte ele é muito polêmico, né? Mas, enfim, que é a que eu mais gosto, que diz que sorte é o encontro da oportunidade com o conhecimento. E pensa nisso, se eu tiver apenas o conhecimento, mas nunca eu tiver a oportunidade, você não vai realizar nada. Por outro lado também, se a oportunidade encontra um cara despreparado, não vai acontecer. Não vai rolar. Não vai acontecer. Então a junção da oportunidade com a capacidade, com o teu conhecimento, mas tem um detalhe que também é da história de vocês, que é a exposição ao risco. Sim. E às vezes as pessoas querem um mundo ideal, que tenha um planejamento A, B e C, e não rola assim. O mundo é muito verdadeiro com a tua história. É isso aí, é arriscar, é eu aprender como coloco uma torneira, eu ter medo do iFood, depois eu me relaciono com o iFood, enfim. É alguém que se submete ao risco. E às vezes as pessoas querem ficar numa zona de conforto, numa bolha protetiva, que não vai acontecer nada. Ainda mais no ramo da gastronomia, né? Sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se você tivesse que abrir mais um restaurante, partir para o quarto restaurante, você tem 2 que são japoneses e um que é mexicano. Sim. Você abriria o quê? Ou nenhum nem outro e partiria para uma outra tipologia de culinária? Então, não, acho que talvez assim, eu acho que tem que focar mais no que você já. A gente tem experiência com o mexicano ali, mas porque eu contratei uma consultoria, veio um cara lá que era fera, o cara foi pro México, tudo. Falou, faz assim, é assim que faz e tal. Então ali deu certo, né? Mas se você não tiver esse cara para
para passar, que nem eu, vou começar a fazer pizza agora. Eu não sei, nunca trabalhei com pizza, então não sei se eu arriscaria, né? Certo. Então, é o certo arriscar, mas você tem que arriscar certo, né? Então, claro. Se eu fosse arriscar, eu arriscaria em outro japonês, com certeza. Outro japonês? Sim. Viu? Salmão o quê? Metade do teu negócio? Mas... O salmão continua sendo o queridinho da gurizada. Sim. Não tem jeito, né? Eu lembro que quando a gente abriu lá na portinha, acho que foi um terceiro pedido. A gente abriu com salmão, tilápia e atum. Aí beleza, acontece, o atum não tem muita saída, né? Até hoje, né? Não tem. Em todas as casas é o que menos sai. Então a gente abriu ali... Polvo sai menos, né? Polvo sai menos ainda, a gente até tirou, porque sai muito pouco. Então assim, a gente... Acho que no terceiro dia, beleza, chegou o atum no primeiro ali e tal, ficou ali um dia, dois, tá. No terceiro dia saiu um pedido com atum, a gente mandou. Tava legal ainda, não tava, né? Aí beleza, a gente tinha feito os folderzinhos, tudo, saímos entregando, nós mesmos saímos entregando, de porta em porta, aqueles folders, saímos nos comércios e tal, quando foi abrir, né? Então daí de dia a gente parou de fazer a obra e começou a entregar folder. Né? A gente fez lá uns 5.000 folders, saiu entregando para a região toda. E entregamos até que a gente entregou um folder num apartamento lá e de noite essa mulher pediu. Cara, na hora que ela retornou lá, ligou, eu quero falar com o dono. Como é que vocês me entregam essa porcaria de atum aqui? O que é isso? Não, peço desculpa, né? Não sabia nem como proceder, né? Sim. Falou, não, peço desculpa. Tal. Não tem que pedir desculpa não, porque a culpa é minha. A culpa minha foi a culpa minha de pedir de vocês. Ô, louco. Nossa. Cara, que simpatia, hein? Mas por que o que ela detestou? Ela achou que não tava legal o atum, tipo a cor, mas não tava ruim, né? Uhum. Só que ele vai perdendo a coloração, mas ainda, né, dá pra consumir tranquilo. Cara, comecei a chorar assim, porque, putz, cara. Agressivo o negócio. Não esperava. Negócio que mexeu. No outro dia mesmo, a gente foi lá, pegou aqueles cardápios, jogou tudo fora, e fez outro cardápio sem atum, tirei o atum do cardápio. Tá. Por causa disso, do que ela falou. Não, cara, eu quero... Se o atum, então, não é assim... Não tá ideal... Eu não vou trabalhar com isso aqui, então. Claro, porque eu não quero mais escutar isso. Sábio, tá certo. Então, a gente foi lá, arrancamos o cardápio, os folders que a gente tinha feito. Uhum. A gente recolheu uns ali, fizemos o outro. Então, em 3 dias, eu mudei o cardápio. Tirei tudo o atum do cardápio. E não tem até hoje? E não tem Não, uns anos depois... Obviamente, demorou. agora tem... Tá. Aí, conforme o pessoal hoje? começou a pedir, falou, tem atum, e a gente colocou de novo. Só que daí agora o volume é maior. Né? Uhum. Então, não... Chega o atum, vai saindo, a qualidade mantém. Igual o salmão. O salmão não é todo dia chega o salmão, 1, 2 caixas. Uhum. No final de semana ali 3 caixas. Então, é um volume muito grande. Daí, e hoje, para quem for começar, esse é um desafio, porque para manter a qualidade do peixe, né? Para você comprar o salmão, você tem que comprar uma caixa. Tá. 5 peixes. Se você não vender aqueles 5 peixes ali nos 3 dias, como é que fica? E você também é aquele que só usa fresco ou tem... Não, só fresco. Congelado nem pensar. Não. Hoje você trabalha com salmão, atum e tilápia. Só os 3? Só os 3. Tá. Bom, Oséias, o papo tá bom, a gente iria muito mais longe, mas deu o nosso timing. 1 hora já estamos conversando aqui. Voou. Eu gostaria realmente de abrir para você, tá, Wellington, se você quiser mandar um recado, convidar as pessoas, dizer onde está a tua casa, fique à vontade, ou falar com a tua família aí, agora o espaço é teu. Não, sim, a família é importante, para nós é o mais importante, né? Foi o que proporcionou, né? Só foi possível por causa deles, né? Eu contei aqui a minha história, mas é a história de 4 pessoas ali junto, né? Que lindo. Que foi, cada um teve a sua dificuldade e não foi fácil para nenhum deles, né? Então, com certeza, é o principal de tudo. E hoje tá lá, estamos passando já para gerações agora. Que né? legal, meu filho parabéns. já tá ajudando a atender salão, já tá lá e vamos passar para frente. E para conhecer a loja, com certeza, vale a pena, sim, eu recomendo. A gente já ganhou ali os 3 prêmios Bom Gourmet. Certo. O ano passado chegou mais uma placa do iFood, a gente nem esperava, de repente chegou ali uma placa, a gente foi ver, era excelência do iFood de novo, então a gente ganhou mais uma placa que atendeu com excelência 2014. Lógico que não é perfeito, né? A gente sabe que não existe claro. perfeito, mas no máximo a gente faz o máximo que pode. E assim, ali no Fazendinha é sushi mexicano, burgers. Você pode comer sushi em cima, sushi embaixo, mexicano em cima, mexicano embaixo. Então é bacana para ir com a família. É um lugar para você ir com a família. Tem um espaço kids ali. Tem o serviço de bar, chopp e tudo. Então, que legal. Tá. Meu pai não come sushi. Mas o hambúrguer ele come. Uma porçãozinha de camarão. Claro. Então leva teu pai lá.
Claro. Pode ir, o meu namorado não come isso. Não tem problema. Alguma coisa de lá ele vai comer. Pô, tem hambúrguer, tem cachorro-quente, tem batata frita, Só sushi, lembrando, yakisoba. lógico, enfatizando que são 2 operações, 2 cozinhas distintas. Isso. Mas como está no mesmo imóvel, eles conseguem fazer os garçons ficarem subindo e descendo. Exatamente. É isso, né? Exatamente. E daí na unidade do Xaxim a gente está com sushi lá, o salãozinho todo já está funcionando. Ali é novo, né? A gente está ali há 6 meses. E estamos já trabalhando para poder colocar hambúrgueres lá também. Que bacana. Porque também é um prédio ali de 2 andares. Wellington, eu nunca fiz pedido para nenhum convidado, mas hoje eu vou fazer um pedido. Eu vou quebrar o protocolo, mas eu vou ter que fazer. O André sabe que eu sou mostardeiro. Ele acha essa expressão muito tosca, mas é que eu gosto de mostarda. Ele se veste de mostarda, inclusive. Eu gosto de mostarda. Tá? Então, eu também, quando eu vou num restaurante japonês, obviamente que eu peço wasabi. E eu gosto de wasabi. E assim, falando sério, como cliente agora, né? Como frequentador de restaurante, a qualidade dos wasabis, numa média aqui na cidade, ela reduziu. Sim. Não é que reduziu, mas ela perdeu a potência. Concordo. Os wasabis eles estão bem menos potentes do que eram. Sim. O que eu, como consumidor, analiso? O cara que consome wasabi, ele quer wasabi. Sim. Ou ele não vai querer o wasabi. A minha filha, por exemplo, não gosta de wasabi. Ela não pega. A minha esposa. Gorgonzola. A minha esposa não come. Então, a qualidade gosta. do wasabi não faz a menor diferença para ela. Já eu e os meus 2 filhos, a gente gosta de wasabi. Ou seja, o cara que quer aquilo ali, ele quer a potência do wasabi. Claro. Se você tira a potência do wasabi, aquilo vira um patê de abacate. Não tem função aquilo ali. Entendeu? Então, o meu pedido como consumidor, um belo de um wasabi que faça o gaúcho verter aquela lágrima que ele acha que é machão, que nem aquele cara, eu sou acostumado com pimenta, aí o cara põe pimenta e começa... Eu já vi muito isso acontecer lá. Então assim, ó, por favor, meu irmãozão, eu vou lá conhecer a tua casa, mas me dê aquele wasabi pra eu passar vergonha. Pra eu passar vergonha, pra te ver na filmadora, aquele careca pateta lá, ó, chorando por causa do meu wasabi, que achou que o meu wasabi era ruim. É meu único pedido, Nós dá um jeito nesse wasabi, sim. É isso aí, eu gosto também. Tá certo. Wellington, muito obrigado mais uma vez. Obrigado ao Wesley que está aqui também. Ele vai aparecer na rede social junto com a gente, porque a gente adora fazer um registro aqui dentro particular aí, e depois a gente solta na rede social. Mais uma vez, parabéns pela trajetória, a você, ao Wellington, às esposas e aos meninos aí que, se estiverem nos ouvindo também, os filhos, né? Esqueci os nomes. É o Cauã e o Eric. Cauã, Eric e a Babi. E o Wesley não tem também? Tem. Os dele tá menorzinho ainda, mas logo já vão estar lá também. Então, vão fundo que é raso. Os meninos aqui já provaram que vão... vou tomar uma liberdade também. Uma última pergunta que me ocorreu. Você faria o caminho inverso? Eu não estou dizendo abrir mão das casas que vocês já têm, mas na oportunidade, como o Zé já falou, de crescer, vocês voltariam para o centro também? Sim, hoje sim. Acho que até está faltando, então o pessoal está... Para revitalizar, estou falando do centrão mesmo, sim, né? Sim, então, talvez, se nós fosse abrir uma futura loja, talvez é uma possibilidade. Bacana. Centro. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, prazer em te conhecer e te receber aqui. Foi uma alegria mesmo, irmão. Xepa no ar. Xepa no ar. Até a próxima, gurizada. Valeu. Valeu, obrigado.